Tecnologias de scan de imagens 3D é algo que está bem presente na nossa vida, em dispositivos grandes e complexos como carros autônomos e até portáteis como smartphones e tablets. A exemplo da praticidade do Face ID da Apple e também sensores LiDAR. Esse tipo de tecnologia também possui outra finalidade, que é a habilidade de detectar e interpretar movimentos corporais, que tem uma ampla aplicação, como para permitir a interação em exposições multimídias e também tratamentos médicos para pacientes com problemas de movimentação. Mas, se eu te disser que esse tipo de tecnologia já existia há mais de uma década atrás, você acreditaria? Pensando nisso, hoje irei te apresentar o Kinect, um acessório de videogame que com certeza é muito mais que isso. A Microsoft, na segunda metade dos anos 2000, tinha o Xbox 360, um ótimo videogame, mas que tinha uma concorrência de grande peso, o Nintendo Wii, que tinha como chamariz o seu controle com sensor de movimento embutido, o Wii Remote, que permitia os jogadores usarem os movimentos das mãos para interagir com os jogos, uma ideia revolucionária e inédita para a época. Para não ficar para trás e conseguir competir dentro dessa nova demanda de mercado, em 2010 a Microsoft anunciou o Kinect, um acessório para o seu atual videogame que tinha como premissa permitir que os jogadores pudessem usar os movimentos corporais nos jogos, mas com duas grandes diferenças que os destacava em comparação com o Wii Remote: a capacidade de ler os movimentos do corpo inteiro e o principal, não ter nenhum controle ou sensor que o jogador precisasse segurar. Isso era possível pois o Kinect era uma solução que usava um conjunto de câmeras com detecção de profundidade para ler o jogador com precisão, descartando a necessidade de segurar controles físicos na mão e assim deixando o jogador mais livre, ao conseguir criar um avatar 3D em tempo real, o trazendo para dentro dos jogos. Em termos de tecnologia, o Kinect foi considerado um milagre, pois fazer esse tipo de tecnologia em um videogame de 2005, com o poder computacional limitado e por um baixo custo, comparado a soluções dedicadas de captura 3D que custavam milhares de dólares, enquanto o Kinect iniciou com um preço de pouco mais de $100, era algo impensável, mas que foi possível principalmente pelo seu software extremamente sofisticado. Em termos técnicos, o Kinect consistia em uma câmera RGB, um projetor de luz infravermelho e um sensor de profundidade, responsável por ler a luz infravermelho projetada, além de um conjunto de 4 microfones. As imagens eram capturadas no tamanho de 640 por 480 pixels a uma taxa de 30 Hz, e o sistema infravermelho construiu uma nuvem de pontos, atrelando os dados de profundidade a essas imagens. O projeto do Kinect é fruto de uma junção da visão computacional com técnicas de machine learning, e seu objetivo principal era conseguir, por meio das imagens das câmeras, criar um esqueleto de poses que pudesse ser convertido em um avatar 3D nos jogos, em tempo real. A abordagem utilizada foi de primeiramente simplificar ao máximo a imagem de entrada, ao ponto dela se resumir a uma mera silhueta, depois transformar essa silhueta em um vetor de espaço n-dimensional com as informações mais pertinentes. Esse vetor então era tratado em uma série de funções que, com o auxílio do Machine Learning, retornavam os ângulos de cada uma das juntas do corpo, que iriam formar um esqueleto 3D assim enviado para o jogo. Todo esse processo tinha que ser feito em um curto espaço de tempo que possibilitasse o processamento de 30 imagens por segundo, em um hardware de 5 anos atrás, considerando o lançamento do Kinect. E isso só foi possível graças ao algoritmo de abstração. O Kinect foi uma solução tão bem sucedida que em várias aplicações eram usados Kinects para mapeamento 3D em detrimento de equipamentos sofisticados, justamente por sua portabilidade e baixo custo. E isso é um exemplo nítido de como um algoritmo bem estruturado consegue fazer coisas incríveis, mesmo em situações de baixo poder computacional.